O tempo que passava devagar. Sabe, houve um tempo em que o tempo não corria. Ele caminhava. Devagar, como o balanço de uma rede numa tarde quente. Como o barulho de um rádio antigo tocando baixinho na sala. Era um tempo em que acordar cedo não era obrigação. Era costume. O sol nem tinha nascido direito. E lá estavam vocês, de pé. O cheiro do café passando. O pão simples, às vezes amanhecido, mas que parecia mais gostoso do que qualquer coisa de hoje. E tinha também o silêncio. Um silêncio que hoje quase não existe mais. Não era vazio. Era paz. Naquele tempo, não existia pressa para viver. As crianças brincavam na rua até escurecer. Sem medo, sem celular, sem relógio. A única coisa que importava era não perder a hora de voltar para casa. E quando alguém chamava pelo nome, não era só um chamado. Era carinho. Era presença. Era família. Vocês viveram em um mundo onde olhar nos olhos valia mais do que 1000 palavras. Onde um aperto de mão valia mais que qualquer contrato. Onde o respeito não precisava ser cobrado. Ele simplesmente existia. E hoje, quando vocês olham ao redor, parece que tudo mudou rápido demais, não é? As casas ficaram maiores, mas os lares ficaram vazios. As conversas ficaram mais curtas, e os sentimentos mais distantes. Mas existe algo que ninguém pode tirar de vocês: as memórias. Porque dentro de cada lembrança existe um pedaço de um mundo que foi verdadeiro. Um mundo onde vocês eram jovens, onde o corpo não doía, e o coração sonhava mais alto. E talvez, hoje, sentado aí, assistindo isso, você feche os olhos por um instante e volte. Volte para aquela rua de terra, para aquele quintal, para aquele momento em que tudo ainda estava começando. Porque o tempo pode até ter passado, mas ele nunca foi embora de verdade. Ele mora dentro de você. As pessoas que o tempo levou têm uma coisa que só o tempo ensina. E às vezes, ensina do jeito mais difícil. A gente cresce achando que as pessoas vão estar sempre ali. Sempre. A mãe, na cozinha. O pai, chegando do trabalho. Os irmãos, brigando por qualquer coisa bomba. E os avós. Os avós. Com aquele jeito simples. Aquele olhar que dizia tudo sem precisar falar. Vocês lembram, não lembram? Das histórias contadas à noite. Dos conselhos que, na época, pareciam exagero. Mas hoje fazem tanto sentido. E então, um dia, sem aviso, o tempo começa a levar essas pessoas. Primeiro devagar, depois, de repente. E fica o silêncio. Um silêncio diferente daquele de antigamente. Um silêncio que pesa, que dói, que aperta o peito. E você percebe que aquelas vozes, que aquele riso, que aquele jeito único de cada um, não vai mais voltar. E é nesse momento que a saudade nasce de verdade. Não é só lembrar, é sentir falta. É querer voltar só por um instante, para dizer algo que não disse, para dar um abraço mais forte, para segurar a mão, só mais um pouco. Quantas vezes você já pensou: se eu soubesse, eu teria feito diferente? Mas o tempo não avisa, ele só passa. E mesmo assim, mesmo levando pessoas, ele deixa algo precioso. As marcas, os ensinamentos, o amor que ficou. Porque quem partiu não levou tudo. Deixou pedaços dentro de você. No seu jeito de falar, no seu jeito de cuidar, no seu jeito de amar. E talvez hoje, você seja a memória viva de alguém que já se foi. E sem perceber, você continua a história. E sabe o que é mais bonito? Enquanto você lembrar, ninguém morre de verdade. O amor de uma vida inteira. Hoje em dia, tudo parece tão rápido. As pessoas entram e saem da vida umas das outras, como se fossem passageiras. Mas vocês vieram de um tempo diferente. Um tempo em que o amor
Não era descartável. Era construído. Dia após dia. Com paciência. Com dificuldade. Com renúncia. Não era perfeito. Mas era verdadeiro. Vocês aprenderam a amar, mesmo nos dias ruins. Mesmo quando faltava dinheiro. Quando o cansaço batia. Quando a vida apertava. Porque o amor não era só sentimento. Era escolha. Era compromisso. Era ficar. Quando seria mais fácil ir embora. Quantas histórias existem aí dentro de você? Quantos momentos? Ninguém mais viu? O primeiro olhar. O primeiro toque. O nervosismo. O coração acelerado. A promessa de que seria para sempre. E em muitos casos, foi. Mesmo com as dificuldades. Mesmo com o tempo. Mesmo com as rugas que chegaram. Porque o amor verdadeiro não acaba. Ele se transforma. Ele fica mais calmo. Mais silencioso. Mas muito mais profundo. E talvez hoje, ao olhar para quem esteve ao seu lado por tantos anos, você não veja apenas uma pessoa. Você veja uma vida inteira. Uma história. Uma jornada. Uma prova de que, sim, valeu a pena. E mesmo aqueles que perderam o seu amor, sabem que o que foi vivido, ninguém apaga. Porque o amor verdadeiro não termina. Ele continua dentro da gente. As marcas do tempo. O tempo, ele deixa marcas. Algumas, a gente vê. Outras, só quem sente, entende. As mãos já não são as mesmas. O corpo já não responde como antes. O cansaço chega mais cedo. E a disposição, às vezes falta. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essas marcas não são fraqueza. São prova. Prova de que você viveu. Cada ruga no seu rosto é uma história que ninguém pode contar melhor do que você. Cada cicatriz é uma batalha que você venceu. Cada lágrima que você segurou foi força. E cada vez que você caiu e levantou, foi coragem. O mundo de hoje valoriza tanto o novo, o rápido, o jovem, mas esquece que foi você que construiu tudo isso. Foi você que trabalhou duro, que enfrentou dificuldades, que abriu caminhos, para que as gerações de hoje pudessem caminhar. Você não é passado. Você é raiz. E sem raiz, nenhuma árvore fica de pé. E talvez hoje, ninguém diga isso com frequência, mas deveria. Deveriam olhar para você, com respeito, com admiração, com gratidão, porque você carrega uma vida inteira dentro de si. E isso não tem preço. Você não é esquecido. Se tem algo que machuca, é a sensação de ser esquecido, de falar e ninguém ouvir, de estar presente, mas invisível. Mas hoje, eu quero que você escute isso, com toda a sua atenção. Você não é esquecido. Você é história. Você é memória viva. Você é parte de algo muito maior. Mesmo que o mundo pareça correr rápido demais. Mesmo que as pessoas estejam distraídas. Existe alguém, em algum lugar, que carrega um pedaço de você. Um ensinamento seu. Um gesto seu. Uma lembrança sua. Talvez um neto. Um filho. Um amigo. Que um dia vai lembrar de você e sorrir. Vai lembrar do seu jeito, das suas palavras, do seu cuidado. E vai perceber que muito do que ele é veio de você. E nesse momento, você estará ali, vivo, presente, eterno. Porque a verdade é que quem planta amor nunca desaparece. Então, se hoje você sente saudade, se sente silêncio, se sente o peso do tempo, lembre-se, você viveu, você amou, você construiu, e isso ninguém pode apagar. E quando esse vídeo terminar e o silêncio voltar, talvez você leve a mão ao peito, feche os olhos e sinta que apesar de tudo, você ainda está aqui. E isso já é uma vitória.